segundo Crônicas, capítulo de número 33, versículo 1 e 2. Diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor o expulsará de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Palavra do Senhor Deus. Manassés foi um rei que cometeu inúmeras abominações. Se nós formos lermos o texto por completo, nós vamos ver que o que Manassés fez foi muito pior do que os ímpios faziam, os gentios faziam. As abominações que Manassés fez eram terríveis, terríveis. Em outras palavras, Manassés era um homem completamente endemoniado. Era um homem completamente perturbado. Ele fazia tudo que desagradava a Deus. A impressão é que se tem é que ele pirraçava a Deus. Porque tudo que a lei de Deus dizia que não podia fazer, que era errado, ele fazia. Tudo, exatamente tudo, do início ao fim. Então, se a lei de Deus dizia que tinha que ir pela direita, não podia ir pela esquerda, ele ia para a esquerda de propósito. A impressão é que se tem, quando nós estudamos a história de Manassés, o que ele fazia, é que ele fazia para pirraçar Deus mesmo. A impressão é essa, porque exatamente tudo que desagradava a Deus ele fazia. Tudo. As abominações de Manassés, quando Deus julgou, ela ultrapassou as abominações de outras nações que estavam ali antes de Deus expulsar para que Israel tomasse posse da terra prometida. As nações que estavam ali, na terra de Canaã, antes que Deus expulsassem elas para que Israel tomasse posse, nem aquelas nações fizeram tanta coisa errada quanto Manassés. Para você ter uma noção da gravidade dos atos de Manassés, ele ultrapassou as outras nações que faziam coisas erradas. Para você ter uma noção do que esse rei fazia. Então, olhando com esses olhos, com esta visão, dá para chegar no entendimento que era por querer, por pirraça. Porque exatamente tudo que Deus dizia não pode, ele fazia. E aquilo que Deus dizia que tinha que fazer, ele não fazia. Ou seja, era um homem perturbado. Era um homem endemoniado. Totalmente perturbado. E diz a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 33, versículos do 10 ao 13, diz assim: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ele não dava ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Então, o Senhor Deus avisou Manassés: para com isso. Você está fazendo coisa errada, você está extrapolando, rapaz. Para com isso, o Senhor Deus avisou. O Senhor Deus orientou, avisou o povo, orientou o povo. Não deram ouvido. Então, a lei da semeadura é a seguinte: nós colhemos o que plantamos. Manassés e o povo de Israel
fez uma semeadura errada, deixaram de servir a Deus, e a colheita veio. Então o Senhor Deus, para julgar eles e fazer com que eles colhessem tudo que eles estavam plantando, levantou os inimigos para capturar. Capturaram os inimigos. E eles foram presos e levados cativos. Eram livres no seu país, podiam viver em liberdade. Por não obedecer a Deus, tornaram-se escravos. Olha a diferença de livre para escravo. Então, preste atenção o que acontece aqui. Nós não estamos aqui para julgar Manassés. Nós estamos aqui para mostrar algo, para que você venha entender que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é um Deus justo que julga, mas que existe algo nesse Deus que ninguém consegue compreender. O amor desse Deus para com a sua criação. Preste atenção. A história de Manassés é uma das histórias mais polêmicas. Porque se você for pegar tudo que ele fez de errado, assusta. Assusta. Nem mesmo as outras nações que estavam ali faziam tanta coisa errada. E olha o que acontece. Depois que ele foi preso, olha o que diz no 12, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração. A hora que o cinto apertou, ele se lembrou que existia Deus. Então o que ele fez? Começou a orar, começou a clamar, começou a suplicar a Deus pedindo socorro. Enquanto estava livre no seu país, fazia tudo de errado. Não lembrava de Deus. A hora que foi levado cativo, virou escravo, ele se lembrou que existia um Deus. Preste atenção. Ele só se lembrou que Deus existia quando ele foi levado como escravo. Então ele começou a clamar a Deus, a suplicar, a pedir ajuda, a pedir socorro. Biblicamente falando, Deus não deveria responder Manassés, porque ele fez tudo de errado. E Deus orientava Manassés, para com isso. Ele não parava, ele insistia no erro. Então ele fazia tudo para desagradar a Deus. Dá a entender que ele estava pirraçando a Deus. Então quando ele foi levado cativo, Deus não deveria respondê-lo, porque ele já teve a chance dele. Mas preste atenção como que este Deus é um Deus de amor. Preste atenção. No 13, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Compreenderam? No Antigo Testamento, quando era olho por olho e dente por dente, antes de Jesus ser crucificado, esse camarada chamado Manassés foi um dos homens mais endemoniados da história. Um dos homens mais perturbados da história. Esse camarada introduziu feitiçaria. Esse camarada fez tudo de errado. Tudo que você imaginar. Leia a história de Manassés por completa no livro de Crônicas, que você vai ver as barbáries que esse camarada fazia. E o Senhor Deus orientava Manassés, para com isso, rapaz. Você está fazendo coisa errada, não é assim. E ele pirraçava a Deus, ele pirraçava a Deus, ele pirraçava a Deus. Até no dia que Deus disse, não, vou ter que dar um corretivo nesse camarada. Então o corretivo veio. Foi levado como escravo. Foi preso, deixou de ser livre, deixou de ser rei. Perdeu o seu posto. E quando ele perdeu o seu posto, deixou de ser rei. Tem pessoas que é assim, enquanto não toma um baque forte na vida, não se desperta. Existe um ditado que diz, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é ditado, não é bíblico. Mas nós vemos que no caso de Manassés, esse ditado, ele veio a Deus pela dor. Ele não veio pelo amor. Nós vemos que Manassés, enquanto era rei, ele fazia tudo de errado. E Deus dava conselho, Manassés, não faz isso. Ele fazia mais ainda. Quanto mais Deus orientava, mais ele pirraçava a Deus. Até no dia que Deus disse, bom,
não tem mais o que fazer com esse rapaz, eu vou ter que cobrar todos os erros e falhas dele. Quando a cobrança veio, ele não suportou. Ele deixou de ser rei, perdeu o reinado, perdeu o poder, perdeu a autoridade, passou a ser escravo lá na Babilônia. Foi levado como um animal, acorrentado, escravo. E quando ele se torna escravo, ele perde tudo que ele tinha. Aí ele se lembrou que Deus era poderoso, que Deus estava acima de todos os reinos, que Deus podia respondê-lo, ajudá-lo, livrá-lo daquela situação. Ele começa a clamar, ele começa a suplicar. Aí sim, Manassés se converte. Se converteu pela dor. Chegou até Deus pela dor, não pelo amor. Ele foi até Deus com um interesse, para que Deus livrasse ele daquela situação. Olha bem, enquanto estava livre, ele teve a oportunidade de buscar a Deus, mas não buscou. Ele só foi buscar a Deus quando estava preso, para que Deus livrasse ele daquela situação. E mesmo assim, sendo por interesse, porque o interesse dele é que Deus livrasse ele de ser escravo e devolvesse o reino dele. Ele tinha um interesse em Deus terreno. E mesmo assim, tendo um interesse em Deus terreno, Deus é amor. Deus ouve Manassés e Deus não suporta ver o seu filho como escravo. E Deus demonstra todo o amor para com Manassés. No Antigo Testamento, antes que Jesus fosse crucificado, quando era olho por olho e dente por dente, a lei da semeadura, plantou, tem que colher. E Deus demonstra o seu amor para com seu filho Manassés, que apesar de tudo que ele fez, Deus vira o cativeiro dele e devolve ele para o seu país como rei. Então Manassés reconheceu que Deus era Deus. Você vê que coisa linda e maravilhosa, que isso nos sirva de exemplo. Nós vemos também o caso do rei Nabucodonosor, um homem endemoniado, um homem perturbado. Achava que era dono de tudo, humilhava as pessoas, pisava nas pessoas, até o dia que Deus tira o juízo dele. E quando o juízo volta, a primeira coisa que ele fez, reconheceu que Deus era Deus. E Deus devolveu tudo para ele. Antigo Testamento. Você imagina no Novo. Depois que Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, pelo meu e pelo seu erro, porque todos somos pecadores, todo ser humano é pecador, comete erros e pecados. Você imagina no Novo Testamento, nos dias de hoje. Então, para que você venha entender e compreender, nós não fazemos apologia às coisas erradas e ao pecado. Jesus não faz apologia. Mas a palavra de Deus nos ensina, não importa o que a pessoa faça, não importa o que a pessoa fez, não importa. Se ela aceitar Jesus, ela se torna uma nova criatura. Ninguém tem o direito de apontar o dedo e acusar ela. Olha, mas você fez isso no passado, olha, mas você tomou... Ninguém. Muitos poderiam chegar diante de Manassés, quando ele foi preso, colocar o dedo na cara dele e dizer: Manassés, você foi preso, você hoje é escravo, porque você não obedeceu a Deus, porque você fez tudo de errado, Manassés, por isso você é escravo. Muitos poderiam ter feito isso. Quando Manassés volta a ser rei e Deus o perdoa, muitos poderiam falar: não é justo, ó Deus. Esse camarada fez tudo isso de errado, o Senhor ainda devolveu ele para o país dele e devolveu o cargo de rei. Não é justo. Muitos poderiam falar isso. Mas quem pode confrontar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Quem somos nós para dizer que o que Deus faz é justo ou injusto? Quem somos nós? Quem é o barro? Quem é o vaso para querer falar com o oleiro que se o oleiro está certo ou errado? Quem é? Assim como o filho pródigo. Preste atenção, você vai entender que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, existe uma ligação. Ora, a parábola que Jesus conta do filho pródigo, que
chega diante do seu pai e diz o seguinte: pai, eu quero a minha parte da herança. Então o pai pega, dá a parte dele da herança, ele pega aquele dinheiro, sai e arrebenta com tudo, acaba com tudo. E quando ele passa a sofrer, a sentir a loucura que ele fez, ele volta para o pai. E até ele, no seu raciocínio, dizia: não, eu não posso voltar a ser filho, eu tenho que voltar por baixo. Eu não posso voltar como eu era filho, eu tenho que voltar sendo empregado do meu pai por baixo. E quando ele volta, o pai diz: não, você é meu filho, você vai voltar como filho, você não volta por baixo como escravo. Compreende a visão de Deus? A visão de Deus é essa. Não é porque a pessoa fez coisa errada que quando ele perdoa ela vai voltar por baixo. Ela vai voltar como ela era, ou muito maior ainda. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As pessoas podem questioná-lo, podem bater de frente, pode não aceitar, mas ele trabalha assim, ponto final. Ele trabalha assim, ele trabalha desta forma. Com ele, ele não se importa com o que a pessoa vai fazer, que as pessoas vão dizer. E as pessoas reclamam, hein? As pessoas murmuram. As pessoas apontam o dedo. É por isso você, meu amigo e minha amiga, não tem que dar ouvido para as pessoas invejosas que ficam aí apontando o dedo para você, querendo mostrar o que você fez de errado, ou o que você faz de errado. Porque o que você fez, o que você faz diante de Deus, se você se arrepender, já era. E essas pessoas que ficam aí apontando o dedo, elas vão se dar mal, porque elas não são juízes, porque elas não foram crucificadas no madeiro para pagar o meu e o seu pecado. Então, nós vemos Jesus certa vez contar uma parábola, nós temos que meditar no texto sagrado. É isso que nós temos que fazer, esquecer a opinião humana e meditar no texto sagrado, porque o texto sagrado mostra a verdadeira face do Criador. Nós vemos Jesus contar uma parábola sobre os trabalhadores que, suponhamos, para que fique mais fácil para a compreensão, suponhamos que Jesus contou uma parábola, vamos trazer para o nosso dia. O dia de serviço, suponhamos que seja R$100 para trabalhar numa plantação de uvas. Então a pessoa vai na primeira hora do dia, ela vai trabalhar às 7 da manhã, às 5 da tarde, um exemplo. Então ele contratou aquela pessoa: olha, vai lá, eu te pago o dia, é R$100 por dia. Então a pessoa vai das 7 da manhã às 5 da tarde, sabendo que vai receber R$100. Aí ele pega um outro grupo de pessoas e fala: você vai às 9 da manhã, porque eu te achei agora às 9 da manhã, trabalha até às 5 da tarde, eu vou te pagar o que é justo. A pessoa vai achando que vai receber R$70, R$80, ela vai. Aí ele pega um outro grupo, ao meio-dia diz: vai lá na minha vinha trabalhar, vou te pagar o que é justo. A pessoa vai entendendo que vai receber R$50, porque é justo. Ele pega um outro grupo às 3 da tarde, ele pega um outro grupo às 4 da tarde e diz: vai lá, eu vou te pagar o que é justo. A pessoa vai imaginando: eu vou receber R$10, R$15, porque é justo. Então ele chama aquele grupo de pessoas que trabalhou somente 1 hora e dá R$100 para aquele grupo. E aquelas pessoas ficam impressionadas: mas, poxa, eu trabalhei 1 hora e ele me deu o pagamento de um dia inteiro. Mas o certo seria R$10, R$15, ele me deu R$100, como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro. Então aquela pessoa fica surpresa com aquilo, porque ela não esperava receber aquilo. Ela fica surpresa. E aí na parábola vai contando que a hora que chega os primeiros, a hora que os primeiros viram aquilo, diz: poxa, se quem trabalhou 1 hora ganhou R$100, eu trabalhei 9, 10 horas, vou arrebentar. E a hora que chega na vez ele também ganha R$100. Então a pessoa fica indignada: mas como assim eu vou receber igual essa pessoa aí? Então o que foi que diz a parábola? Olha, o que foi combinado? Eu não te disse que ia te pagar um dia de R$100? Agora, por que você está nervoso e revoltado? Só porque eu fui bom para com aquele que trabalhou somente 1 hora e 2 horas? Você está revoltado por isso? Ou seja, o dinheiro não é meu? Eu não posso dar para ele o mesmo que eu dou para você aqui, o mesmo pagamento?
Eu não estou errado com você porque eu te prometi que se você trabalhasse das 7 às 5, eu ia te pagar R$ 100. Estou aqui os seus R$ 100 e para de reclamar. Agora, se eu quero ser bom para aquele que trabalhou só 1 hora, que merece R$ 10, mas eu quero dar R$ 100, o dinheiro é meu, qual o problema de eu fazer o bem para quem eu quero? Qual o problema? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que pessoas que servem a Deus, tem muitas pessoas que estão servindo a Deus, mas são pessoas invejosas. Pessoas invejosas. Elas ficam querendo medir o que elas fazem para com Deus, como se fosse por merecimento. E quando elas vê Deus agindo na vida de uma outra pessoa, que no entender delas não merece, elas começam a querer se medir. Poxa, mas o meu dízimo é maior? Como que Deus abençoa aquela pessoa que tem um dízimo menor que o meu? Não. Eu me sacrifico mais do que aquela pessoa, eu jejuo mais, eu oro mais. Como que Deus respondeu? Ela não me respondeu. Elas ficam tentando se comparar com a outra pessoa. E o cristianismo não ensina a se comparar. Muito pelo contrário, ele ensina que isso é errado. Se nós queremos nos comparar com alguém, esse alguém é Jesus Cristo. O nosso norte, a nossa comparação, não tem que ser com nenhum profeta, com nenhum apóstolo. Poxa, será que eu estou como o apóstolo tal? Será que eu estou chegando no nível do profeta tal? Não. Será que eu estou chegando no nível de Jesus? Será que eu estou parecido com Jesus? Porque o cristão tem que ser parecido com Cristo. Então repare que o texto sagrado mostra que não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa faça, se ela se arrepender, meu amigo, Deus perdoa. Nós vemos isso no Antigo Testamento, que Jesus ainda não tinha sido crucificado. Mesmo na época da lei, que era olho por olho e dente por dente, Deus já perdoava as pessoas que se arrependiam sinceramente. Deus perdoava. E nós vemos que todas as vezes que Deus perdoou essas pessoas, Ele não perdoou elas e ficou jogando na cara delas o que Ele perdoou e pisando. Muito pelo contrário, Ele perdoou e disse, acabou, eu não me lembro mais dos seus pecados, hein? Diz a palavra que Deus não se lembra mais, Ele deleta da mente dele. Não é que ele tem problema de amnésia, que ele é esquecido, não. Engano seu. Ele deleta da mente dele, porque ele não quer ficar lembrando o que a pessoa fez de errado para ficar atacando na cara da pessoa. E se Deus, que é o Criador do céu e da terra, não fica lembrando os erros da pessoa e tacando na cara dela, quem é o outro ser humano para ficar se comparando um com o outro e dizendo, Deus, esse aí, o Senhor está abençoando ele, mas ele faz isso de errado, ele fez aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Quem é o ser humano para ficar? Isso é inveja. E o que mais existe no meio cristão é crente invejoso. Isso é inveja. Então a pessoa tem que se preocupar com a sua vida. Ela tem que se preocupar com a sua vida, porque a palavra do Senhor Deus diz, alegrai-vos com os que se alegram, entristecer com os que se entristecem. Então, se você está vendo o seu irmão ser abençoado, não importa o que ele fez ou deixou de fazer, você tem que se alegrar com a bênção dele. Porque é o que a palavra de Deus ensina. Agora, se a sua Bíblia é diferente da minha, segue a sua fé, vai pela sua cabeça. Então, nós temos que estudarmos mais, meditarmos mais nos textos sagrados e ouvirmos menos as pessoas por aí. Ouvirmos menos a opinião das pessoas e não dar ouvido para esse tipo de gente que fica querendo estar acima de Deus, porque se o próprio Deus, quando perdoa alguém, ele esquece que a pessoa fez de errado, e o ser humano fica querendo lembrar a Deus do que o outro fez de errado, está querendo estar acima de Deus. O único que tentou estar acima de Deus foi Lúcifer e se deu mal. Então cuidado você, meu amigo e minha amiga, que fica aí tentando estar acima de Deus, porque se Deus esquece o que o outro fez de errado, quem é você para não esquecer o que o outro fez errado e ficar lembrando Deus? Olha, esse aí fez isso, fez aquilo, o Senhor está abençoando ele e eu não fiz nada disso, mereço e não estou sendo abençoado. Quem é você para levar esse tipo de oração a Deus? Então se desperte, abra seus olhos.
Então a palavra do Senhor Deus, meu amigo e minha amiga, ela não faz apologia ao erro, ao pecado, à falha, mas ela mostra claramente o seguinte: não importa o que nós fizemos no passado, o que temos feito, a partir do momento que a pessoa se arrepende e é sincera para com Deus, olha o que a palavra mostra. Ele se esquece, mesmo que os seus pecados sejam sujos como a escarlata, tornar-se-ão brancos como a lã branca. E de seus pecados eu, Senhor, não me lembro mais. É deletado da memória dele, ele não vai ficar jogando na cara. E tem um porém, ele não vai fazer com que a pessoa comece lá do zero novamente. Isso aqui, o cristianismo não é jogo de videogame, quando você perde ali, você volta na primeira fase do zero. O cristianismo não é isso. Você vê a palavra do filho pródigo, que deveria ter voltado como jornaleiro, até ele estava conformado voltar como empregado. A parábola diz: não, você vai voltar por cima, porque você é filho. Ainda que o meu justo caia 7 vezes, Deus o levanta em todas. Não diz a palavra que ele vai levantar para deixar por baixo. Você quer saber? Aqui nós abrimos o jogo. Tem uma certa denominação aí, que quando as pessoas cometem erros, pecados e falhas, sabe o que eles fazem? Eles pegam aquela pessoa e colocam lá no último banco. E diz: fica aqui porque você é pecador. Meu amigo, eu tenho pena dessas pessoas que estão fazendo isso. Eu tenho pena. Porque se fizer com elas o que Jesus fez naquele dia, que tentaram apedrejar aquela mulher que foi pega em ato de adultério, se chegar nela e dizer: muito bem, você está colocando este aqui lá no último banco porque caiu em pecado, muito bem, então aquele que não tiver pecado vai ficar nos primeiros bancos aqui, eu quero ver. Você vai pegar neguinho que está adulterando e está no primeiro banco. Você vai pegar neguinho que está contando mentira e estão nos primeiros bancos. Você vai pegar neguinho que está ali sonegando seus impostos para o governo. Ah, mas o governo cobra muito imposto, mas a palavra diz: dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, pague seus impostos. Pague seus impostos, não importa. Você vai pegar neguinho que é empresário sonegando imposto, sonegando nota e sentado no primeiro banco, enchendo a cara de cachaça, fumando, sentando no primeiro banco. E estão jogando para o último banco as pessoas que eles pegam fazendo coisa errada. Bando de fariseus hipócritas. Tire primeiro a trave do seu olho para depois tentar tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Hipócrita, fariseu hipócrita. É cheio de fazer isso. E as pessoas ficam olhando para os que estão no último banco lá. Olha, aquele ali, ó, adulterou. Ó, aquele ali se prostituiu. Ó, aquele ali. E as pessoas ficam dentro da igreja apontando. Meu amigo, minha amiga, você quer um conselho meu? Sai fora dessa igreja. Sai fora desse bando de fariseu. Sai fora, nem que for para você servir a Deus sozinho na sua casa. Sai fora. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é uma abominação, igrejas que fazem isso. Jesus nunca fez isso. Quem é o ser humano para fazer isso? O apóstolo Paulo tentou fazer isso e quebrou a cara e se arrependeu e voltou. Quem é o ser humano para querer apontar o dedo para o outro ser humano dentro da igreja dizendo: você está errado, você caiu no pecado, vai lá sentar no último banco? Quem é? Quem te deu essa autoridade aqui nessa terra? Foi você que foi crucificado no madeiro? Quem é o ser humano para fazer isso aqui nessa terra? Então por que tem homens e mulheres dentro dessas igrejas do diabo fazendo isso? Por que tem homens e mulheres fazendo isso? Julgando o outro irmão, a outra irmã, quando a palavra diz que justo juiz só existe um. Se desperte, meu amigo. Se desperte, saia fora dessas igrejas aí. Saia fora, não é de Deus, é do diabo. É do diabo, nós não temos medo de pregar, é do diabo. Igreja que faz isso é do diabo. Pessoas que fazem isso são usadas pelo diabo, são fariseus hipócritas. Hipócritas. Eles estão fazendo coisas piores, é que ninguém fica sabendo.
E aí pega essas pessoas que caem no erro, caem no falho, no pecado, ao invés de fazer como Jesus fez, estender a mão, levantar a pessoa, orientar a pessoa, eles jogam lá no último banco. Fala, fique aí, seu pecador. Quando não proíbem a pessoa de congregar. Quando não proíbe, muitos são proibidos, hein? Muitos são proibidos, eles expulsam a pessoa da igreja. E diz, aqui é só os santos. Aqui é só os anjos. Anjos caídos do diabo, vai queimar tudo no inferno. Então, abra sua mente, meu amigo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó perdoou Manassés e não ficou tacando na cara dele e colocando no último banco. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, na parábola de Jesus, perdoou o filho pródigo, não colocou como empregado, colocou por cabeça, não colocou no último banco, colocou no primeiro. Quem é você, fariseu hipócrita, para fazer isso dentro dessas igrejas? Quem é você? Daí a prova que essas igrejas não são de Deus. Amigo, amiga, você que está nessas igrejas, saia fora. Esse é o conselho, saia fora, que isso não é de Deus. Esta é a palavra do Senhor Deus.